Boa noite, amados irmãos. Que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, esteja em cada vida e família. Amém? Quero deixar um versículo para a igreja que se encontra em Isaías, capítulo 41, verso 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, glorifico e exalto teu santo e poderoso nome, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer em nossas vidas, em nossas famílias, porque cremos em teu poder, tua palavra e em tuas promessas que não têm fim. Obrigada, meu Senhor, pela tua fidelidade, o amor e por saber que o Senhor está conosco em todos os momentos, sejam alegres, tristes. Sabemos, Pai, que o Senhor nos fortalece e está nos sustentando em meio às lutas e preocupações que estamos vivenciando. O Senhor nos sustenta com a destra de sua justiça. Sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Nada foge do teu controle, Pai. Abençoe a pregação, Pai, que será ministrada pelo teu servo e fale em nossos corações a cada dia. Eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos novamente no templo da CONCRIV, Comunidade Cristã Cristo Vive, gravando o nosso culto, Dia dos Pais, culto de Santa Ceia. Louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus com certeza fará em nossas vidas. Mas eu tenho uma palavra hoje, primeiramente, sobre os pais. Depois nós vamos estar entrando no ato da Santa Ceia. Mas primeiramente eu quero trazer uma palavra sobre os pais. O título dessa palavra, eu quero que você preste bem atenção no título dessa palavra. Clame a Jesus pelos seus filhos. E para mim falar sobre esse assunto, eu escolhi o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 17, no versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Apresentei-vos aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então nós estamos aqui diante desse texto, do clamor do pai, clamor dos pais para os filhos. E como eu disse aqui, é Dia dos Pais. E eu achei por bem trazer essa palavra nessa noite, que fala sobre o clamor sobre a sua família. Clamar a Jesus pelos seus filhos. Nós vimos que na Bíblia são muito poucos os exemplos de pai. Nós encontramos os grandes homens da Bíblia, né? Muitos deles foram péssimos exemplos de pai. Se nós começarmos com Abraão, nós vimos ali, como eu preguei aqui no domingo passado, quando Sara despede Agar, Abraão tinha consciência no que ele estava fazendo. Ele pegou o seu filho, Ismael, juntamente com a sua escrava, e ele despede aquela mulher com aquela criança para o deserto, apenas com um odre d'água e um pouco de pão. Então nós vimos aqui péssimo exemplo de pai. Abraão, um grande homem, um péssimo exemplo de pai. Nós vimos também Davi, um grande homem, mas não foi exemplo de pai, não foi família. Nós vimos Eli, né, um grande homem de Deus, um sacerdote. E os seus filhos, né, eles roubavam na casa do Senhor. Então, se nós entrarmos dentro das Escrituras, nós não vamos achar muitos bons exemplos de pai. Nós encontramos aqui o pai do filho pródigo, mas é uma parábola, não cita nenhum nome. Então, eu quero falar nessa noite sobre o comportamento dos pais atual, de como nós devemos, né, lidar com nossos filhos na situação em que nós vivemos. E aqui nós encontramos essa passagem, um pai, ele chega desesperado perto de Jesus, e ele fala para Jesus, né, que Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e outras muitas na água. Então aquele pai estava desesperado, né? E nós sabemos que quando nós lemos nos evangelhos, né, o clamor desse pai, eu fiquei me questionando a situação daquele pai. Por muitas vezes ele via o filho dele caindo na água, outra vez pulando no fogo. Eu não sei se você consegue imaginar o sofrimento desse pai, a dor desse pai que não podia deixar esse filho nem um segundo sozinho. De repente, né, ele poderia mexer num lugar perigoso, onde ele poderia se queimar, ou muitas das vezes pular, né, na água. E a Bíblia diz que esse pai, ele procura Jesus, ele chega a Jesus desesperado. Grande parte da nossa sociedade hoje, dos nossos jovens, dessa geração, ela tem sido, né,
possuída, atormentada. Muitos pais hoje vivem esse dilema, essa situação complicadíssima com os filhos. Até porque nós vivemos hoje, né, uma grande parte da geração hoje, os filhos estão envolvidos na droga, no álcool. A música que envolve, que leva a lugares, né, perigosos, o sexo ilícito. E nós vimos que hoje que a geração, ela está, uma boa parte da nossa geração hoje, dos jovens da nossa geração, e muitas das vezes dentro das nossas igrejas, filhos de cristãos, filhos de pais criados na igreja. Hoje nós podemos contar nos dedos dentro das igrejas qual dos nossos jovens que consegue manter, né, uma postura cristã. Muitas das vezes envolvidos na pornografia, envolvido, né, em coisas ilícitas, no sexo fora do casamento, na vida noturna, na prostituição, e muitas das vezes filhos de pais cristãos. Mas esse homem aqui, ele encontra Jesus desesperado, e ele fala para Jesus: eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais olhar, tomar conta. Já era um jovem, já era um rapaz. Eu imagino a situação dessa mãe, a situação desse pai, a situação dos irmãos. E eu trago essa palavra hoje como dia dos pais. Eu quero que os irmãos pensem friamente na situação desse pai. Quando uma família tem um filho nessa situação, sofre toda a família fica refém, toda a família se volta, né? E muitas das vezes revolta. E esse pai aqui, ele chega para Jesus e fala: olha, Senhor, eu não aguento mais. E no versículo 16 ele diz assim: olha, apresentei-o aos teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Olha aqui, irmão, a situação desse homem. Esse homem, de repente, ele procurou a igreja, ele procurou o pastor. Ali ele procurou os discípulos, porque na época eram os discípulos, mas se fosse nos dias de hoje, de repente esse pai teria ido, né, em várias igrejas, procurado vários homens de Deus. Quantas pessoas gastam tudo, né, viajando, procurando igrejas longe, pregadores famosos, pregadores que se dizem, né, semideus. E esse homem aqui, ele tinha procurado todos os recursos, procuraram os discípulos, e os discípulos nada puderam fazer. E eu fiquei me questionando a situação desse pai, né? E eu te pergunto a você nessa noite: se você for um pai que se encontra nessa situação, se você é uma mãe cristã, criado no Evangelho, se você, pai ou mãe, não tem sucesso no seu pedido, não está tendo sucesso aonde você tem procurado ajuda, eu entendo a sua situação. Aqui o pai já tinha procurado todo mundo, tinha procurado discípulos, tinha procurado, né, em todos os lugares que alguém o aconselhava, e sem sucesso, e sem solução para o seu problema. Ainda bem que ele encontra Jesus. E a Bíblia diz que esse homem chega a Jesus, ele procura Jesus com o seu coração angustiado, apertado. Eu estou falando isso aqui para pais que estão vivendo essa situação. Esse homem, ele já sem saída. O pai sem sucesso, ele procura Jesus lá em Marcos, no capítulo 9. Marcos 9, 26 e 27, esse homem chega até Jesus e ele aproxima de Jesus e conta essa mesma história, que essa história ela é repetida aqui em Marcos, mas no versículo 26 e 27, e ele clamando
E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizer, morreu. Olha, irmão, quando Jesus aproxima daquela criança, daquele menino, a Bíblia diz aqui que o demônio deixou aquele menino tão atormentado, tão agitado, no versículo 26 aqui, e ele clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. Nós temos um inimigo que veio para matar, para roubar, matar e destruir. E não foi diferente na vida desse jovem. O inimigo, quando ele viu que ele não podia com Jesus, que ele não podia mais ficar naquele corpo, porque só Jesus pode fazer essa transformação, só Jesus pode, quebrar essas cadeias, só Jesus pode limpar, hoje é dia de Santa Ceia, nós vamos ter aqui agora o cálice, o pão, e a Bíblia diz que esse cálice aqui, o sangue de Jesus, nos deixa mais alvo que a neve. E esse homem, ele encontra Jesus, Jesus clama, expulsa aquele demônio, e aquele menino fica como morto. Eu quero falar aqui para pai que tem visto seus filhos, quantas vezes um pai que tem um filho drogado, por muitas vezes o pai encontra um filho lá na sarjeta, caído, sujo, machucado. Eu imagino a dor de um pai, a dor de uma mãe quando vê aquele filho que foi criado com tanto carinho, que recebeu tanto amor, tanto beijo, tanto abraço, tantos elogios, e agora você vê o seu filho nessa situação, mas Jesus compadece. E a Bíblia diz que quando o demônio sai daquele menino, deixa ele como morto. É isso que o diabo tem feito com muitos jovens, com muitos rapazes, muitas moças criados no Evangelho. Receberam a educação, receberam o ensino da palavra. Mas aí o inimigo vem e rouba daquela família a alegria, rouba a paz, rouba o sucesso da família. E a Bíblia diz que quando o demônio sai, aquele menino fica como morto, a ponto de alguém falar, ele morreu. Mas no versículo 27, para mim terminar essa parte, versículo 27, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha bem, irmão, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a pessoa com certeza ela levanta. Quando você levanta as suas mãos para Jesus, nós cantamos aqui, quando Jesus estendeu a tua mão, a minha alma andava longe dos caminhos do Senhor, eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus estendeu a tua mão, Jesus estende a mão para aquele menino, Jesus pega aquele menino pela mão, levanta aquele menino, coloca aquele menino de pé. E essa palavra tem tudo a ver com a palavra de domingo passado, quando o anjo chega para Agar e fala, Agar, levanta o teu filho. Eu quero falar para os pais aqui hoje é dia dos pais. Pai, levanta o teu filho. Como é que você pode levantar o teu filho? Deus está falando para você, domingo, Agar levanta, domingo passado a palavra, falamos sobre Agar, o anjo manda Agar levantar o filho. E hoje Deus manda você levantar o teu filho. A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. De repente você está vendo o seu filho caído, ou está caindo, ou o seu filho está descendo, você está vendo, que ele está caindo, que ele está afundando, que ele está distanciando da palavra, e de repente você não está nem aí como pai. Mas hoje Deus me manda trazer essa palavra para você, pai, e para você, mãe. Eu quero reforçar nessa noite para os pais. Jesus está te mandando nessa noite, como ele pegou na mão daquele menino. Eu quero dizer para o pai que tem um filho já praticamente morto, que não acredita mais na recuperação, que não acredita mais que consegue sair dessa. Mas o seu filho,
É um presente de Deus. Deus deu o seu Filho para que você, pai, para que você, mãe, educasse, ensinasse e fosse exemplo. Nós encontramos muitos pais omissos, muitos pais que ele, em vez de educar, em vez dele dizer não para os filhos, ele enche o filho de presente, ele agrada o filho na hora que deveria corrigir, na hora que ele deveria punir, ele simplesmente passa a mão. Mas nós encontramos aqui uma passagem que o inimigo, ele deixa aquela criança quase morta. Mas Jesus pega aquela criança e a Bíblia diz, mas Jesus tomando pela mão e ergueu e ele se levantou. Quantas das vezes alguém vira para nós e fala, não tem mais jeito, já morreu, isso é caso encerrado. Não. O inimigo pode até aparentar que matou, mas ele não tem poder para matar. E eu quero que você, pai, nessa noite, tome uma posição. Essa é a palavra para os pais, para o Dia dos Pais. Eu quero agora cear com você. Eu quero nessa noite participar do corpo e do sangue de Cristo. Eu quero simplesmente deixar aqui 2 versículos, um versículo, depois nós vamos entrar no ato da Santa Ceia. No capítulo 11 de 1 Coríntios, eu não vou ler nada mais do que um versículo e depois nós vamos entrar no ato da Santa Ceia. Mas eu quero que você pense como você tem vivido. Somente o versículo 1 do capítulo 11. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vivia aqui numa igreja muito problemática, uma igreja que tinha todos os dons. Eu imagino que deveria ser uma grande igreja, uma igreja abençoada. Mas o Paulo, no dia da ceia, ele chega e fala, olha, eu não vos louvo, né, pelo que vocês estão fazendo. Mas no primeiro versículo desse capítulo, ele chama a igreja e fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é a palavra para nós celebrarmos a Santa Ceia. Você, membro, você líder na sua igreja, você que ministra, você que é do louvor, você que é da área, né, que ministra aqui no altar, você que é pregador, você que é pai, você que é professor de escola dominical, você que é um cristão, você que é um escolhido, você que foi comprado, que foi pago com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O que você tem feito desse versículo? O que esse versículo fala para você nessa noite? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como você tem comportado diante das pessoas que não são cristãos? O que as pessoas que te conhecem falam de você? Qual a nota que vão dar para você? Como você tem se comportado como cristão? Será que as pessoas acreditam em você? Você pode dizer, sede meus imitadores? O que nós mais vemos hoje é pessoas dizer que não olha para mim. Se você olhar para mim, você vai se perder. Não, olha para mim. Jesus sempre falou, olha para mim, vinde a mim, eu sou. E aqui nesse primeiro versículo do capítulo 11, o apóstolo Paulo chama para ele a atenção. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você não precisa de ninguém ficar te punindo para dizer para você o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Você tem as Escrituras e você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu quero nessa noite cear com você. Nós vamos orar aqui pelos elementos da Santa Ceia. Eu quero que você pegue aí o seu pão, o seu cálice. Vamos orar agradecendo a Deus, porque mais uma vez nós podemos participar. Aqui está o corpo que foi rasgado na cruz do Calvário. O corpo que foi judiado. Aquele corpo que o seu suor se tornou como gotas de sangue. E aqui está o cálice que foi derramado, que uma lança o transpassou.
Hoje nós tomamos o cálice da doçura, mas Jesus tomou o cálice amargo como fel. Eu quero orar com você. Soberano Deus e poderoso Pai, aqui está, ó Pai, o cálice, e aqui está o pão, aqui está o seu corpo e aqui está o sangue. Ó Pai, muito obrigado, Deus, porque mais uma vez nós podemos, ó Pai, participar, convicto, Senhor, que não pelos nossos méritos, mas pela graça que um dia o Senhor revelou na cruz do Calvário. E nós te damos, ó Pai, graça por isso. Muito obrigado a Deus, que não é pelos nossos méritos, não que somos melhores, mas acreditamos nas misericórdias do Senhor. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Nós temos aqui o texto, eu quero ler com você, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comemos o pão em memória do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. No versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tomamos em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Podemos dizer ao Pai que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. É a oração que eu faço nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo possa falar no nosso coração. Levante sua mão, receba a bênção. Que o amor de Deus Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolação do Espírito Santo seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam junto, amém. E Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque estamos já no nosso tempo de reabrir a nossa igreja. Tivemos aqui uma reunião na quinta-feira, juntamente com a nossa liderança, as nossas autoridades, o prefeito da cidade, juntamente com os vereadores. Foi tomada uma decisão e nessa decisão foi liberado para que abríssemos os nossos templos. E nós reunimos aqui. É claro que nós vamos ter algumas recomendações, mas na quarta-feira nós estaremos abrindo o nosso templo. Nós vamos ter o culto da quarta, culto de sexta e culto aos domingos. Eu quero pedir aos irmãos que façam aí um projeto para você participar de um culto por semana. De repente não vai dar para participar de todos, mas eu quero que você faça aí um levantamento. Qual seria o melhor dia? Eu quero que os irmãos venham cultuar. Os nossos cultos vão ser com um período menor de tempo. Nossos cultos, vamos ter os cultos uma média de 45 minutos de culto. Nós vamos preparar a igreja agora segunda-feira. Nós vamos colocar as cadeiras em ordem, respeitando o distanciamento, respeitando as regras
que nos foi passado e estaremos abrindo. Eu quero pedir aos irmãos, como eu disse aqui na reunião, se você não concorda, se você acha que não deve vir, em nome de Jesus, não venha. Mas eu quero te pedir, não critique quem vem. Presta bem atenção no que eu estou falando. Se você acha que você não deve vir, pastor Edson vai te respeitar, não vai te criticar, não vai te cobrar. Não venha, fique em casa, cultua o Senhor, faça o seu culto. Agora eu quero te pedir que não critique os que vêm. E os que vêm, eu quero deixar agora para os que vão estar participando. Saiba de uma coisa, nós vamos ter que dobrar os nossos esforços. Nós vamos ter ausência no louvor. Muitas pessoas do louvor não poderão vir. Muitos, pregadores ou pessoas que participam dos cultos não vão estar aqui. Então você que optou, você que tem cobrado do pastor o abrir a igreja, é hora de você mostrar agora que realmente você queria que a igreja estivesse aberta. Você vai ter que fazer a sua parte e daquele que não está vindo. Mas eu quero reforçar novamente. Se você vem para a glória do Senhor. Se você não vem, também para a glória do Senhor. E mais informações, se você quiser saber mais detalhes, vai estar nas redes sociais, ou ligue para aquele irmão que você tem um telefone, para aquela pessoa que você conhece, e com certeza, você vai ficar sabendo. Vai ser uma bênção, eu sei que Deus vai nos abençoar, e o mais importante de tudo isso é sabermos que Deus está no controle. Que Deus nos abençoe. Esta é a palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite. Estamos abrindo quarta-feira, estaremos aqui com o presbítero Humberto, sexta-feira, presbítero Marcelo, e domingo à noite com o pastor Edson. Que Deus nos abençoe, tenha uma semana abençoada, continue orando para que Deus possa fazer com que tudo isso passe e nós possamos voltar novamente ao normal, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Fique com Deus.